Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de nós nessa manhã. Estamos iniciando nosso estudo, nossa escola bíblica dominical de hoje, muito felizes porque o Senhor nos proporciona o privilégio de poder estudar a sua palavra, de poder nos reunir, né? Mesmo que virtualmente aqui pela internet, mas estar juntos com os irmãos. Sabemos que a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, ela é suficiente, ela é absoluta. E quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, quanto mais aprendemos da palavra de Deus, tanto mais nos aproximamos do Senhor, porque a palavra dele, ela produz em nós fé e ela produz em nós essa aproximação do Senhor conosco, né? Podemos estar perto do Senhor, podemos estar junto do Senhor, podemos crescer, podemos aprimorar a nossa fé, podemos aprimorar o nosso entendimento, o nosso discernimento e com isso caminharmos cada vez mais para a estatura de Cristo, né? Para o estado de homem perfeito, de pessoas perfeitas. É o que Deus espera de nós e é o que nós podemos conseguir por meio da sua palavra. Eu quero agradecer desde já a presença de cada um dos irmãos. Alguns ainda estão chegando, alguns ainda estão acordando. Começou, né? Acabou um pouquinho o calor de Valadares, apesar de que eu senti bastante calor essa noite, mas acabou já um pouquinho, já está diminuindo o calor, né? Entrando aí na época outono, daqui a pouco inverno, e algumas pessoas, né, aproveitam esse tempinho para dormir um pouquinho mais, como é bom, né? Então alguns ainda estão acordando, mas daqui a pouquinho vão estar conosco também e nós vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Eu quero orar com você nessa manhã, iniciando esse nosso estudo, esse nosso encontro com uma oração ao nosso Deus. Quero convidar você aí na sua casa a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Pai de amor, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Ó Pai, nós estamos felizes nessa manhã porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia que temos, ó Deus, para buscar ao Senhor, cultuar ao Senhor, para estudar a Tua palavra, para nos aproximar mais do Senhor. Queremos pedir, Pai, nesse momento, o Teu discernimento. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor abra nossa mente agora, trabalhe no nosso entendimento, para que nós possamos compreender o que a Tua palavra tem a nos ensinar nesse dia. Que nós saiamos desse estudo, Deus, diferente de quando entramos. Que nós saiamos mais próximos do Senhor, mais enriquecidos espiritualmente, mais edificados pela Tua palavra. Fique conosco, nos abençoe nesse dia, Deus, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Cristiane, quem já chegou? Bom dia, povo de Deus, bom dia. Nossa escola bíblica já está cheia de alunos, bons alunos. Quem gostou da chuvinha de ontem, gente? Só eu que gostei ou vocês também amaram a chuvinha de ontem? Que bênção que foi receber aquela chuva, né? Praticamente 24 horas de chuva para ajudar a nossa respiração a ficar melhor, o ar ficar mais limpo. E vamos lá, quem já está presente na nossa escola bíblica dominical. Atenção para a chamada. Lucinha já está presente. Bom dia, Lucinha. Bom dia, irmão Maurício. Também já está presente a Thaís Fernandes. Bom dia, Tatá. Bom dia, Juju. Bom dia, irmão Robson. Deus abençoe vocês cada dia mais. Deixa eu ver quem mais já está presente. A Iele. Bom dia, Iele. Bom dia, Melissa. Bom dia, Alan. Bom dia, Rodrigo. Deus abençoe o nosso dia. Também já está presente a minha irmã, Cristina. Bom dia, Cristina. Bom dia, tio Luiz. Bom dia, Murilo. Bom dia, mãe. Obrigada pela presença de vocês. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Também já está aqui. Bom dia, amados irmãos. Presente a irmã Cláudia. Ei, irmã Cláudia, Deus abençoe você. A Maria Eduarda. O irmão Alessandro, não sei se ele está aqui ou em BH. E também a Ana Vitória. Deus abençoe essa família querida. Não deixem de
compartilhar, né, os conhecimentos, as dúvidas nessa live de escola bíblica. Também já chegou falando, cheguei, amei a chuva, irmã Ivonete. Deus abençoe, irmã Ivonete. Grande bênção sobre a sua vida. Que a sua vida seja abençoada na medida triplicada do tanto que você nos abençoa. Tá? Deus abençoe muito você. Também já está aqui irmã Maura. Deus abençoe, irmã Maura. Queridíssima, seu Edinho, se estiver aí assistindo também. Bom dia para vocês. A Lucinha está assim, Cris, apareça, queremos te ver. Lucinha, estou de pijama ainda. Eu passei a noite. O Benício está aqui em casa, eu passei o restinho da manhã com ele. Aí nem deu tempo de eu tomar banho, preferi dar banho nele, que vó tem que corujar. Também já chegou na nossa live a irmã Kátia. Deus abençoe a irmã Kátia. Deus abençoe a Emily, a irmã Judete, o Lorenzo, lindos, maravilhosos. Também o Hudson. Deus abençoe também o Pedro, onde eles estiverem. A Dona Penha também já está presente na nossa escola bíblica. Bom dia, irmã Penha. Bom dia, irmão Arlindo. Amém. Deus abençoe vocês. Que bom, né? Eu tô sentindo falta de vocês demais. Mas quando as meninas estiverem aí com vocês, sempre me dá fala que está assistindo para eu dar um bom dia para vocês. Também bom dia para G Gomes. Obrigada, G, pela sua presença na nossa escola bíblica. Estamos estudando um livro, né? Então, esse livro é muito bom. Nós já estamos na página 107 e 108 hoje. Página 107 e 108. Quem já está com seu livro aí, Salvo, Seguro e Transformado, já pega a sua Bíblia. Também já está presente na nossa escola bíblica dominical, o Lucas. Bom dia, Lucas Pereira. Bom dia, Gabi. E bom dia, Maria Eduarda. Eu dei uma paradinha para pensar, porque quando eu penso na Duda, tem hora que eu penso na Ladybug, tem hora que eu penso na bailarina. Cada hora que eu encontro com ela é uma novidade. A G, gente, G Gomes está dizendo aqui, Edilce e Cris, saudade de vocês. A G trabalhou comigo lá em Mantena, né, G? Nós éramos membros da igreja Batista aqui. Memorial. Ela me ajudava lá no salão. Gente, que doce de menina essa moça. Deus abençoe você, sua família, grandemente. Vamos curtir, vamos aprender. E aqui no nosso chat vamos interagir, colocar nossas opiniões, nossas dúvidas, para que a gente possa crescer em conhecimento e em graça. Muito bem. O que a Cristiane acaba de falar é muito importante. É muito importante você comentar, você participar aí da sua casa. Não deixe de falar, não deixe de comentar, não deixe de digitar o que você entendeu, o que você não entendeu, se surgiu alguma dúvida, a sua opinião, o que você pensa do que está sendo falado. Nós não temos o hábito nem a intenção de fazer debate, nós não trabalhamos por meio de debates, mas todas as opiniões são respeitadas, né? Por mais que você possa pensar assim, eu não vou falar isso não, porque está diferente do que o pastor está explicando, não tem problema, todas as opiniões aqui elas são respeitadas. Nós apenas não debatemos, né? Nós pregamos aquilo que nós acreditamos e aquilo que você possa, porventura, em contrário, nós só vamos pedir que você ore ao Espírito Santo e nós também vamos orar para que o Espírito Santo esclareça para cada um de nós individualmente. Talvez nós ainda não tenhamos tido o entendimento que você já teve, né? E o Senhor vai nos mostrar. Ou talvez você não tenha chegado ao entendimento e o Senhor vai te mostrar também. Então é importante, as opiniões são importantes, né? As opiniões são importantes, os comentários, para que a gente cresça junto, né? Não é debater, não é
um querer impor ao outro aquilo que ele crê, muito pelo contrário, é crescer junto, né? Eu tenho certeza que toda semana, e a gente tem visto isso, pessoas de várias partes do país e até do mundo, né, têm participado das lives conosco, e eu tenho certeza que muitas dessas pessoas têm alguma forma cristã diferente de acreditar, porque às vezes são de outras denominações, de outra fé, de outra maneira de pensar, e isso é muito bom. Eu sempre gosto de dizer que em relação a outras denominações que não sejam batistas como nós somos, em relação a outras crenças, eu sempre gosto de dizer que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Então, às vezes nós ficamos meio preocupados, né? Porque eu tenho um entendimento diferente daquilo que eu ouvi, eu não vou mais participar. Não, participe, esteja junto, esteja presente. Nós não vamos debater nada, nós vamos apenas crescer juntos. Amém. E nesse crescimento a gente está crescendo em relação também à tecnologia. Nos ajudem aí, dando, por favor, o retorno, se o áudio está bom, se os dois áudios estão bons, e se também o vídeo, como que está aí a qualidade da transmissão. Muito bem, então sem mais delongas, nós vamos entrar no nosso estudo de hoje. Salvo, Seguro e Transformado. Esse é o livro que nós estamos estudando. Deixa eu chegar aqui mais perto para você ver. Esse é o livro que nós estamos estudando. Os membros da Igreja Batista, quase todos adquiriram o livro. Só que a capa do livro de vocês é diferente dessa aqui, porque o meu é mais antigo, né? O nosso é mais velhinho, o seu é uma edição mais atual. Se você está participando conosco, não tem esse livro, a Igreja Batista não vende, nós não comercializamos nada, mas você pode procurar, né, nas livrarias, pode procurar pela internet. Salvo, Seguro e Transformado é um livro de fácil aquisição, preço acessível, e é um livro que pode mudar o seu entendimento a respeito da salvação em Cristo. Então, se você não tem, vale a pena você adquirir o livro Salvo, Seguro e Transformado. Semana passada, nós terminamos o nosso estudo dizendo que Deus não tem nenhuma intenção de tornar a salvação complicada. Deus não quer complicar as coisas, Deus quer simplificar. Deus simplificou a salvação de tal forma que nós ficamos até imaginando, poxa, mas é muito fácil obter a salvação para o ser humano, é muito fácil, não depende de nós, não depende do nosso esforço, não depende das nossas obras, das nossas ações, não depende de nada disso. O Senhor simplificou de tal forma que Ele realiza todo o processo por nós. Nós apenas recebemos. Então Deus não quis complicar nada, Ele só quis simplificar para que ninguém tivesse a desculpa de dizer: eu não fui salvo porque eu não consegui, eu não fui salvo porque tinha muitos empecilhos, muitas coisas atrapalhando, eu não tive força suficiente para me salvar, eu não consegui atingir o nível que Deus espera das pessoas. Então, para que ninguém vivenciasse essas coisas, o Senhor simplificou tudo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que tudo foi centralizado em Cristo, que Ele veio e restaurou todas as coisas e Ele trouxe para Ele mesmo tudo. Nele está a preeminência, nele está a primazia, nele está o querer, nele está o realizar, nele está o fazer, nele está o cumprir. Ele é aquele que opera, Ele é aquele que produz sentimentos em nós e Ele é aquele que opera através desses sentimentos. Então nós não precisamos nos preocupar em trabalhar para sermos salvos, em fazer uma obra ou fazer muitas obras. Isso não é trabalho nosso. Pastor, então nós não vamos fazer boas obras? Claro que vamos. Claro que vamos. Se recebemos Jesus,
se Jesus mora no nosso coração, se o Espírito Santo habita em nós, nós passamos a ter a natureza de Deus. E quem tem a natureza de Deus faz as coisas que Deus faz, gosta das coisas que Deus gosta. Ter a natureza de Deus significa pensar como Ele, parecer com Ele. Se nós parecemos com Deus, que é amor, nós precisamos amar. A Bíblia vai dizer isso para nós: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, boas obras, boas ações, uma vida correta, uma vida digna, honestidade, hombridade, né, responsabilidade, coisas que se esperam de um bom ser humano, né, nós vamos produzir automaticamente. Aliás, nós vamos produzir, não, o Espírito Santo vai produzir em nós. Eu digo nós porque é produzido em nós, né? Mas é o Espírito Santo que produz. Nós não temos condições nem de produzir boas obras. É tudo centrado em Cristo. É tudo centrado em Deus. Por isso que a salvação, para nós, ela é muito simples. Aí o Espírito vai promover em nós os detalhes da natureza dele, que a Bíblia vai chamar de fruto do Espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito que é produzido em nós por meio dele, no momento que nós, a partir do momento que nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida. Então, não há nada de complicado. Ah, ser crente, pastor, é muito difícil. Não é. Ah, ser cristão é muito complicado. Não é. O Espírito Santo faz tudo por nós. Nós só precisamos deixar ele agir na nossa vida. Precisamos querer obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. A certeza da salvação, a convicção da salvação, ela vem pela fé. E a fé vem através da palavra de Deus. Foi outro ponto que nós terminamos semana passada falando disso. Como que eu sei, pastor? Como que eu tenho certeza que o Espírito Santo habita em mim? Essa certeza vem pela fé. Como que eu posso ter fé? Eu não produzo fé. Eu não consigo ter fé sozinho, por mim mesmo. A fé é produzida em mim pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Então eu preciso, primeiramente, começar a estudar e meditar na palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para qualquer situação e circunstância na vida cristã. Conhecer a palavra de Deus. E por incrível que pareça, esse passo, ele é negligenciado por muitas pessoas. Tem muita gente que quer viver para o Senhor, quer ter experiências com o Senhor, quer ter receber tudo aquilo que Deus tem de promessa, tudo aquilo que Deus tem preparado. Obrigado, Cristiane fez o papel da Lucinha hoje e trouxe aqui uma água, estou precisando mesmo. Então, tudo aquilo que Deus tem para oferecer, as pessoas às vezes querem receber, querem viver, mas não dão o primeiro passo da fé, que é a busca pela fé, e a busca pela fé é a busca pela palavra de Deus. Nós só vamos desenvolver fé por meio da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, vai dizer para nós o quê? Que como que nós podemos ser salvos? E aí, olha o exemplo da fé produzida pela palavra. Diga para Deus diariamente que você confia no perdão e na graça de Cristo. A palavra confessada é muito poderosa. Que palavra é essa, confessada? Com um erro de digitação aí, nessa palavra é com P maiúsculo. O que é a palavra confessada? É a palavra de Deus. A palavra de Deus pronunciada por nós, quando nós tomamos para nós essa palavra, dizemos, não, a palavra de Deus diz, então eu também digo. Eu digo exatamente o que está lá.
A palavra de Deus fala assim, então é assim que eu vou falar também, é assim que eu vou viver. Isso é confessar a palavra. Olha o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, a palavra de Deus confessada, ela vai produzir fé em nós. Quando nós nos apropriamos do que a palavra diz e colocamos isso na nossa vida para que seja o nosso norte, o nosso guia, então nós começamos a produzir uma fé tal que nós não temos mais dúvidas, nós temos certeza da nossa salvação, da nossa segurança em Cristo. Acima de tudo, fechando essa introdução, lembre-se que o Senhor não rejeitará ninguém que realmente queira que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 13 vai dizer para nós o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você realmente quiser, se você realmente buscar o Senhor de todo o coração, o que é buscar de todo o coração? É buscar com sinceridade, é buscar com realmente querendo, não é uma coisa externa, é um entendimento, realmente eu preciso ir a Cristo. Realmente eu preciso de Jesus, eu entendo que eu sou um pecador, eu entendo que os meus pecados me afastam de Deus, eu entendo que a minha vida dessa forma como está não é o que Deus planejou para mim desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Eu entendo que eu estou fora do propósito de Deus para a minha vida, eu entendo que eu estou perdido, caminhando para a perdição, caminhando para o inferno, eu entendo tudo isso e eu sei que em Jesus há livramento, que em Jesus há salvação. Então eu quero de verdade buscar. Então quando nós buscamos a Deus com esse coração, Ele se deixa encontrar. Ele não vai permitir que uma pessoa que o busque de todo o coração se perca. Ele quer salvar aqueles que o buscam. Cristiane, tem algum comentário? Algum recado? Tem, a irmã Ivonete falou que sempre pensou como o pastor. O que nos une é maior do que nos separa. No céu não haverá placa, apenas a igreja de Jesus, né? Verdade. Também está aqui presente em nossa escola bíblica, Silvana Almeida. Amém. Bom dia, Silvana, ao Murilo e ao Marcos. Deus abençoe. Também está essa família amada da irmã Glícia. Deus abençoe a irmã Glícia, ao João, ao irmão Silvio. Deus abençoe vocês. Também está conosco de Vitória, né? A Cidélia Machado. Cidélia, é Vitória ou é Belo Horizonte? Eu fiquei na dúvida agora. Cidélia Machado, dando a paz do Senhor. Irmãos, na live de quinta-feira, alguns irmãos sentiram falta da irmã Jade, mas é porque ela foi para a roça, para a casa da sogra. E ela informou, Cris, vão ficar esses dias sem live, porque lá a internet nem sei se tem. E pediu que os irmãos não esqueçam de orar por ela, pelo Sábio, pelo irmão Caio, tá bom, irmãos? Também está conosco na live a nossa Aline Barros, a irmã Sabrina. Deus abençoe Sabrina. Deus abençoe o nosso repórter do Ibna Kids, do Momento Kids, o irmão Fernando. Deus abençoe também o Rafael e a Alice, que estão maravilhosos nos vídeos, no Minuto Kids também. Gente, a Alice comendo não sei se era o sapato, sei que ela roubou a cena do Minuto Kids. Toda linda, maravilhosa. Também, a Maria Eduarda está dizendo aqui que o Alessandro está em casa. Bom dia, Alessandro. Então, Deus abençoe. Que bom que o irmão Alessandro está, né? Fez a viagem até aqui, deu tudo certo. A irmã Cidélia me retornou que ela é de Vitória. Isso aí, irmã Cidélia, então não confundi, não. É de Vitória mesmo. Também está conosco Juarez, né? O primo. Deus abençoe, Juarez, todo mundo, a família. Juarez está com a família enlutada, né? Perdeu ontem uma tia. Ontem ou anteontem perdeu uma tia.
e que o Senhor possa estar trazendo esse consolo que só o Espírito Santo pode dar. Pastor, eu queria, se você me permitisse, ler Romanos 10, 9 e 10. Sim. Que está citado, e esse texto é um texto que na minha Bíblia está marcado de marca-texto. Se os irmãos quiserem fazer isso, é muito importante. Romanos 10, 9 e 10. Nós somos de uma igreja batista, uma igreja que se preocupa não só em estar salvo, mas também em levar a salvação às outras pessoas. E nesse trabalho de levar a salvação, de compartilhar dessa bênção que recebemos, esses 2 versículos são muito importantes. Porque uma das coisas que as pessoas ficam mais na dúvida é como que eu consigo, como que eu faço, o que eu tenho que fazer. E esses 2 versículos vêm falando. O que o pastor citou foi o 9, que diz: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o que precisa para fazer para ser salvo? Confessar com a boca e crer de todo o coração. E o 10 vai explicar isso. Pois é com o coração que se crê para a justiça. Aí, quando o pastor fala que é de toda sinceridade, é a parte do coração, né? Toda sinceridade. E com a boca se faz confissão para a salvação. Nesse versículo 2, 10, fala de uma obra interna e uma obra externa, né, pastor? Uma obra interna é crer. Quem vai saber se você crê é só Jesus que sonda o coração, né? A gente só vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, essa parte de crer, só Deus vai conseguir falar se é verdade, se é mentira. Mas não é só uma obra interna que existe, também existe uma parte externa, que é feita com a boca, né? Confessar para a salvação, confessar Jesus para a salvação. É legal isso aí, porque Abraão creu, a Bíblia diz que Abraão creu e isso foi imputado por justiça, né? E o texto que a Cristiane, né, que foi citado, que a Cristiane leu, diz exatamente isso: com o coração se crê para a justiça, né? É um ato nosso de crer, uma fé imperfeita, uma fé falha, uma fé, nem sei se pode ser chamada de fé, né? Porque fé, ela é produzida em nós por Deus, pelo Espírito Santo, através da palavra, né? Mas é uma sinceridade nossa, é um reconhecimento nosso. Todo falho, todo imperfeito, mas é um reconhecimento de que precisamos de Jesus. Olha o que Jesus faz. Ele pega essa fé totalmente corrompida que nós produzimos quando nós entendemos que precisamos dele, aí ele nos aceita dessa forma toda errada que estamos, e aí ele vai produzir em nós uma fé genuína, que é o próprio Espírito que produz, e a partir dessa fé genuína que ele é produzido em nós, aí sim ele recebe essa fé, que é o requisito para a salvação, e aí ele nos salva, porque não dá para ser salvo sem ter fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é o que a Bíblia vai dizer. Então, mas com a minha fé eu posso ser salvo? Jamais. A minha fé é totalmente imperfeita. Então Deus não salvaria ninguém, porque ninguém tem fé suficiente para ser salvo. Aí o que Deus vai fazer? Ele pega a nossa fé toda corrompida, Jesus arranca, ele nos recebe, arranca essa fé corrompida de nós e produz em nós a fé verdadeira. E aí, através dessa fé que nós temos agora, que não fomos nós quem produzimos, que foi ele que produziu em nós, agora sim ele nos salva, porque agora a fé é suficiente. Tá vendo? Que nós falamos no início, Deus não complica a salvação de jeito nenhum, muito pelo contrário, ele facilita de todas as maneiras para que nós consigamos ser salvos. E aí, nós entramos na parte de hoje que vai dizer exatamente isso. A certeza da salvação é um relacionamento de fé. Nós só vamos
chegar ao ponto de, a hora de dormir à noite, encostar a cabeça no travesseiro e dizer sem nenhuma dúvida: Senhor, se o Senhor me levar, se eu morrer essa noite, eu tenho certeza que eu fecho os olhos aqui e acordo nos braços do Senhor. Como diz a irmã Kátia, já estou com a mochila pronta. Como eu gostei, bem lembrado, eu gostei, irmã Kátia, né, falou isso para nós numa conversa que nós tivemos, eu achei muito interessante isso. A minha mochila está pronta, na hora que o Senhor me chamar eu estou indo. Né? Então, é a certeza de ter a mochila pronta, né, de ter a mala pronta, exatamente por meio de um relacionamento de fé. Não tem como produzir essa certeza de salvação, essa convicção de salvação, se não for por meio de um relacionamento de fé. Paz genuína, o que é paz genuína? É certeza de salvação. A frase da mochila ilustra muito bem isso, né? Agradecer a irmã Kátia por dar essa força para nós aí nessa explicação, né? Talvez até sem perceber. Por quê? O que é a paz genuína nesse mundo conturbado, num mundo que jaz no maligno? É a certeza da vida eterna, é a certeza da mochila pronta. Olha, eu sei de tudo que está acontecendo, eu não sou alienado, sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa informada, eu vejo o mundo acontecendo, mas eu tenho paz, eu tenho certeza que se no final de tudo a coisa não se resolver aqui e eu tiver que partir, eu tiver que morrer, eu vou me encontrar com o Senhor, eu tenho essa certeza, então eu estou tranquilo, deixa as coisas acontecendo, eu não vou me desesperar. Isso é paz genuína e isso só é possível quando nós temos certeza da nossa salvação em Cristo. Não dá para ter paz genuína sem convicção de salvação, e a convicção da salvação é um relacionamento de fé. Essa certeza vai ser o resultado de um relacionamento nosso com Cristo e não de uma fórmula, não de um ritual religioso, não de um ritual da igreja, não de simplesmente repetir algumas palavras, não de simplesmente recitar algumas coisas decoradas, não, né, um documento, sei lá, algo, né, ou mesmo algum trecho da palavra de Deus como um pré-requisito para se tornar salvo. Não existe ritual, não existe fórmula, existe relacionamento. Se há relacionamento com Cristo, há salvação. Se não há relacionamento com Cristo, é impossível ter essa fé genuína. Uma vez que nós aceitamos Cristo, podemos confiar na sua palavra, porque nós o conhecemos e confiamos nele. Se eu recebi Jesus como Salvador da minha vida, eu passo a conhecê-lo, eu passo a confiar nele, então eu posso confiar na palavra dele, porque eu sei quem é o meu Salvador, eu sei quem é Jesus, né? Inclusive tem alguns cânticos aí que ficam falando: eu quero conhecer Jesus, muito bonito e tal, inclusive, né, a parte técnica aí, mas se quer conhecer, vá para a palavra, porque quem quer conhecer é porque não conhece ainda. Agora aquele que já tem Jesus já o conhece, porque ele passa a morar em nós. Eu posso daqui para frente começar a crescer no conhecimento, e aí é a palavra de Deus, é a palavra revelada, que é viva e eficaz. Então, eu preciso buscar esse conhecimento da palavra com confiança, dizer o seguinte: eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, e por isso eu sei que tudo que ele escreveu, revelando aos homens, inspirando aos homens para que escrevesse, não quer dizer que foram os homens que escreveram, eles só foram os autores, mas foram inspirados. Então, tudo que Jesus inspirou através do Espírito Santo, tudo que Jesus colocou na mente do homem para que ele escrevesse, nesse livro que hoje nós chamamos de Bíblia, tudo que está aqui, eu posso acreditar, eu posso confiar, porque quem falou foi a boca de Deus, quem falou foi o próprio Jesus, e eu conheço Jesus, eu confio em Jesus, então eu confio na sua palavra. E aí, quando eu começo a confiar na palavra de Deus, a palavra de Deus se torna digna de confiança, porque eu sei quem foi que deu a palavra,
eu conheço o Deus da palavra, agora eu começo a produzir e aprimorar a minha fé. A minha fé ela vai sendo aprimorada a cada dia, porque eu conheço o Deus da palavra, então eu vou buscar conhecer a palavra de Deus. Então, não dá para ser filho de Deus e não estudar a palavra de Deus. Não dá para buscar a salvação, buscar a edificação, buscar a santificação, buscar experiências com o Senhor, sem buscar a meditação na palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Deixar a Bíblia lá no armário, né, e pegar uma vez por semana, no máximo, às vezes nem isso, né, para ler um versículo, ou então às vezes nem a Bíblia, às vezes a pessoa tem aquela, não gosto nem de falar o nome, aquela caixinha de promessa. Meu irmão, em nome de Jesus, se você tem caixinha de promessa, pega a sua Bíblia e lê bastante, estuda bastante, e se você puder, se não for uma coisa assim que você ganhou como alemão, joga esse negócio fora. Porque as pessoas ficam agarradas em caixinha de promessa e não estudam a palavra de Deus. A palavra de Deus ela precisa ser lida, meditada. Não é um versículo sorteado na caixinha de promessa que vai mudar a vida de alguém. Ah, mas Deus pode agir? Pode, mas estou falando num contexto geral. Que aí alguém vai dizer assim, ah, mas a minha vida foi mudada pela caixinha de promessa. A sua foi, mas a de milhões não foi. Então se a sua foi, glória a Deus, agora já foi mudada a vida, deixa a caixinha de promessa de lado e vamos para a palavra, porque é a Bíblia, a palavra de Deus, quem produz em nós a fé necessária para sermos edificados. É meditar na palavra, não é sortear um versículo, é meditar de dia e de noite. Salmo de número 1. O Salmo de número 1, ele nos dá a receita da certeza da salvação. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí vai dizer como que vai ser, pois será como a árvore plantada, e aí o Salmo continua. O prazer do cristão, o prazer do Filho de Deus precisa ser a palavra do Senhor. Ela vai produzir fé genuína em nós. O restante, todo o restante vai acontecendo por tabela, por consequência. As coisas vêm por consequência. A palavra precisa estar no centro. A fé redentora, por meio da palavra, escolhe adotar um relacionamento pessoal de graça e de submissão simples em relação a Deus. O que a fé vai produzir em nós? Um sentimento simples de obediência ao que a palavra diz. No dia a dia nós vamos, cada atitude, isso é um processo, isso não acontece da noite para o dia, precisamos cada vez mais nos aprofundar na palavra para que isso aconteça, mas o nosso dia a dia, nós vamos automaticamente comparando as nossas atitudes com a palavra de Deus. Aí nós nos lembramos, poxa, a palavra de Deus diz assim, eu não devo fazer assim. E aí nós vamos vivendo os nossos dias de acordo com a palavra. É uma submissão simples em relação à palavra de Deus. Isso é produzido por meio da busca. Certeza de salvação é relacionamento de fé, é aprofundamento na palavra. Podemos confiar na palavra de Deus, porque sabemos que Ele nos ama. Então, toda a palavra de Deus existe para o nosso bem. Todas as ordens que estão aqui são para o nosso bem. Tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazer, não é para nos proibir, para Deus ficar nos olhando lá de cima e vendo a gente sendo sofrendo, querendo fazer as coisas e sendo proibidos. Não, são limites para a nossa segurança. Então podemos confiar, o que Deus determinou para nós na sua palavra é porque Ele nos ama. E se nós obedecermos a sua palavra, nós vamos ser abençoados, beneficiados com os resultados dessa obediência. E se não obedecermos, vamos colher consequências amargas da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Olha o que diz 1 João 4, de 16 a 19. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós.
Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor. Perfeição a cada dia. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esse texto explica para nós perfeitamente que o aperfeiçoamento no amor, que se dá por meio da fé, que acontece por meio do conhecimento da palavra, faz com que no dia do juízo nós tenhamos confiança. O que é essa confiança? É saber que nós vamos passar pelo dia do juízo absolvidos. É a confiança, é a certeza da salvação. Então, não tem outro segredo, não tem uma fórmula mágica. É confiar na palavra de Deus. Quanto mais aprendemos a confiar na palavra de Deus, mais nossa fé e nossa paz vão se fortalecendo e mais firme nossa convicção de que estamos seguros nas mãos de Jesus. Cristiane, tem recado? Sim, a Ivonete lembrou aqui de uma fala do pastor Enéas, saudoso pastor Enéas, ela disse, Enéas Gomes, que ela dizia que nós precisamos ter uma caixinha de compromisso. Nossa, glória a Deus. Não conheci, mas já percebi que era um homem de Deus. Mas eu tenho uma implicância com caixinha de promessa, tá, irmão? Eu tenho uma implicância pessoal com caixinha de promessa. Talvez eu seja meio exagerado quanto a isso. Também a irmã Gisele está na live. Ei, irmã Gisele, Deus abençoe. Ela chegou, já deu graça e paz. Também já está aqui na nossa escola bíblica a irmã Fabiana Nunes. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Gisele. Bom dia, Gabriela, Daniela, Eduarda, Heitor e Reginaldo. Tem um bebê aqui em casa que eu acho que vai participar da live. Tá aqui, querendo na nossa frente participar aqui. da live, Benício? Vem cá. Vem participar da live aqui, né? E aí, enquanto o Benício chega, a minha pergunta para você é a seguinte: por que nós não sentimos paz sempre? Aí essa que é a pergunta que não quer calar no nosso estudo de hoje. Por que não sentimos paz sempre? Pastor, eu tenho convicção da minha salvação. Eu sei que Jesus me salvou. Eu sei que Jesus me libertou. Eu tive uma experiência de conversão. Eu acredito nisso. Mas tem momentos, tem hora que eu não consigo sentir paz. Eu sinto às vezes quase que continuamente, mas em alguns momentos eu não consigo ter essa paz. Responde, Benício. Deixa o Benício, olha o meu neto, gente. A mamãe dele está ali autorizando ele a aparecer. Esse é o Benício. Benício vai responder. Benício tem 2 meses, né? 2 meses. Mas já está querendo andar, né? Aí, vamos entregar para a avó de novo. Não quer não, quer ficar. Deixa ele ficar. Muitas pessoas, então, experimentam essa paz constantemente, por períodos, experimentam quase que o tempo todo essa paz. Outras passam constantemente por lutas. E aí a pergunta, essas pessoas que às vezes passam por lutas, que passam por dificuldades, e essas dificuldades têm a ver com a sua fé, tem a ver com o seu conhecimento, tem a ver com a sua certeza de salvação. Por que elas sentem essas dúvidas? Pastor, mas eu fiz tudo. Eu recebi Jesus, eu orei, eu busco, eu medito na palavra, e às vezes a dúvida aparece, às vezes essas coisas acontecem, às vezes eu sinto uma paz, uma convicção por muito tempo, mas às vezes a dúvida retorna. Por que isso acontece? Bom, eu vou devolver o Benício aqui para a vovó, né? Apesar de que eu acho que ele quer ficar aqui, mas gostou da live. Mas por que isso acontece? Existem várias respostas possíveis.
Nós estamos falando aqui de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Não é daquela pessoa que fez um processo mecânico, um processo humano e achou que a sua própria fé era suficiente. Não é dessas pessoas que nós estamos falando. Estamos falando de quem foi a Cristo de fato e teve um encontro com Jesus verdadeiro. E que tem convicção de salvação, mas de vez em quando uma dúvida aparece. Quando às vezes surge uma dificuldade, um problema, e às vezes as pessoas começam a se martirizar. Nós falamos um pouquinho disso semana passada, né? Começam a sofrer. Por quê? Por que eu estou com essa dúvida? Eu não queria ter essa dúvida, eu queria ter certeza. Passa um tempo, aquela dúvida acaba. Aí ele volta a ter convicção. Daí um tempo, volta uma dúvidazinha de novo. Por que isso não acontece? Vamos lá. Várias possibilidades existem. Primeira possibilidade, em muitos casos, nossas dúvidas têm a ver com nossos próprios padrões. Ou seja, pode ser que nós estamos fazendo ou deixando de fazer algo. Por exemplo, eu não consigo entender por que eu sou salvo, mas de vez em quando eu estou cometendo pecados que eu não deveria cometer. E aí essa dúvida vem, é uma dúvida cruel, que vem dizer, será que eu estou salvo mesmo? Aí passa um tempo, nós conseguimos nos livrar daquele pecado, conseguimos nos acertar com Deus, nós voltamos a ter convicção, a ter certeza. Aí passa mais um tempo, vem outro pecado ou outra situação na nossa vida e aquela dúvida vem de novo. Mas por que agora eu, uma pessoa salva, acabei fazendo isso? Então, algo que estamos fazendo ou deixando de fazer pode gerar dúvidas, sim, em nós. Não significa o que algumas pessoas entendem, nós não entendemos assim pela palavra de Deus, não significa que se perde a salvação e depois se ganha novamente. Não é isso. Uma vez que Jesus nos salva, Ele nos salva definitivamente. Não há essa história de que estou salvo, se eu morrer hoje estou salvo, mas amanhã eu pequei e perdi a salvação e eu tenho que ser salvo de novo. Isso não, a Bíblia não diz isso. Quando Jesus salva é para valer. Ele não empresta a salvação a ninguém para depois pegar de volta. Ele dá a salvação, Ele entra em nós, Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos dá um selo, um carimbo, e o Espírito Santo se torna o penhor da nossa salvação. O que é o penhor? É a garantia. Quando você vai lá na Caixa Econômica Federal, não estou fazendo propaganda, mas porque eu acho que é a única que faz isso, né? A única instituição que faz isso. Você está precisando muito de dinheiro emprestado e aí você não quer pagar um juro muito alto, você lembra que você tem umas joias ou algum ouro na sua casa, né, que valem um bom dinheiro, você vai com aquelas joias da Caixa Econômica, eles te emprestam o dinheiro, eles nem consultam, nem preocupam muito com a questão do crédito, porque o dinheiro, o seu ouro vai ficar ali como penhor. Então, se você não pagar, a Caixa vai vender, o seu ouro vai receber. É o penhor, é a garantia de que eles vão receber. É a mesma coisa que o Espírito Santo opera em nós. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia. Tudo em volta pode estar revirado, mas ele garante. O Espírito Santo em nós garante que estamos salvos. Então, quando pecamos ou quando fazemos algo, ou quando deixamos de fazer algo, deixamos de estudar a palavra de Deus, por exemplo, deixamos de orar, nós vamos perdendo, não a salvação, mas nós vamos perdendo essa proximidade para com Deus que vem por meio da sua palavra, vem por meio da oração. E aí, por estarmos perdendo a afinidade, acabamos às vezes questionando se estamos ou não salvos. Pastor, sim? Deixa eu só dar um bom dia aqui para a Cida e para a tia Maria, que está lá assistindo conosco. Que bênção. Junto com a irmã Cláudia, né? Bom dia, irmãs. Que Deus abençoe. Obrigado pela presença de vocês. Também está na nossa escola bíblica o irmão José Carlos. Bom dia, irmão José Carlos. Bom dia, Lu. Ele já deixou que Deus abençoar nossas vidas. A Gisele está dizendo que a irmã de Lourdes também está lá assistindo. Então, um bom dia para a irmã de Lourdes, para o pastor Júlio.
Também entrou na live a irmã Elma. Deus abençoe a irmã Elma, irmão Pércio, a irmã Heloilda e a irmã Beth. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. É muito bom ter um grupo legal com a gente, estudando a palavra. E isso é muito importante, que nós mantenhamos esse compromisso de estar assistindo, de estar estudando juntos, porque nós estamos distantes fisicamente, mas quando nós estudamos juntos, nós renovamos as nossas mentes juntos. Então, quando nós nos encontrarmos, nós vamos estar com aquela sensação que a gente se viu ontem, né? Com saudade, mas com uma sensação assim de como você custa encontrar um amigo, às vezes, com um tempão você encontrar um amigo e depois continua conversando como se tivesse pouco tempo, né? Um amigo, isso acontece muito com a gente. Então, é muito importante a gente ter esse compromisso de estar na nossa escola bíblica dominical, no culto da noite, também na quarta-feira e na quinta. Tem comentário aqui, pastor. Vamos lá. Se toda vez que pecamos fosse retirada a nossa salvação, muitos, até mesmo nós, faríamos as coisas em consciência e acabaria virando uma coisa monopolizada. A Ana Vitória comentou. É como se a gente fizesse uma manipulação, né, da salvação. Exato, ou seja, vou pecar, deu vontade de fazer um pecado, eu vou pecar, vou perder aqui a salvação, daqui a pouquinho ela volta. Né? O irmão Maurício também está assistindo agora. Bom dia, irmão Maurício, diácono abençoado da nossa igreja. E muita gente comentou sobre Benício. Teve uma hora que você falou e ele falou, Tá muito gostoso, irmãos. Obrigada pelos elogios. A gente fica muito feliz. Ele tá muito gostosinho, muito cheiroso. Deixou a gente bem cheiroso aqui. Sim. Há casos, aquilo que nós falamos no final do último slide, né? Há casos em que a pessoa segue o padrão consciente e negligência a palavra de Deus ou a oração. Ou seja, está fazendo algo ou está deixando de fazer algo que deveria, né? Estudar a palavra e orar, né, são princípios básicos da vida cristã. Ou mesmo entristecendo o espírito por causa de pecados não confessados. Pastor, vamos explicar essa última frase aqui. Então é só o pecado não confessado que entristece o espírito? Claro que não. Todos os pecados entristecem o Espírito Santo. Só que o pecado na vida do crente, do salvo, ele não tira do salvo a sua salvação. Porque uma vez que fomos salvos em Cristo, permanecemos salvos em Cristo. Mas ele abre janelas para o mundo espiritual das trevas. Nós estudamos numa live específica sobre isso. Então, ele faz com que espíritos das trevas tenham legalidade para agir na nossa vida, principalmente nos influenciando a mais pecados. Por isso que a Bíblia diz que um abismo gera outro abismo. Então o pecado não confessado, ele vai entristecendo cada vez mais o Espírito Santo, porque enquanto ele não é confessado, ele está na jurisdição das trevas. E ele não veio ainda para a luz, ele não veio ainda para a clareza, né? E então ele vai dando legalidade para o inimigo agir em nós. E o Senhor não quer que o inimigo age na nossa vida, porque o ofício do inimigo é matar, roubar e destruir. Isso entristece o Espírito Santo, porque ele sabe o quanto nós estamos nos fazendo sofrer por causa de pecados não confessados, né? Então, às vezes o pecado não confessado vai permitir ações espirituais malignas na nossa vida, e isso pode nos trazer dúvidas e fazer com que não sintamos paz para sempre, ou sempre, né? Às vezes, uma outra possibilidade, estamos passando por períodos de dolorosas tribulações ou mesmo intensos ataques satânicos. Ataque satânico todas as pessoas recebem. Todos nós recebemos ataques satânicos 24 horas por dia. Se estamos na luz, se todos os nossos pecados estão confessados,
se estamos buscando, pastor, então eu vou estar sem pecado. Não, jamais não vamos usar essa expressão sem pecado, porque o ser humano é impossível estar sem pecado, né? Ele pode buscar isso, nós precisamos buscar isso, estar sem pecado, mas não vai ter jeito. Aqui na terra não tem jeito, nós infelizmente não conseguimos isso. Mas se nós estamos buscando a todo custo agradar ao Senhor, obedecer a sua palavra, evitando ao máximo o pecado, o ataque de Satanás vem e o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, vai interceptar os ataques, não chegarão a nós. Se não estamos buscando, se temos pecados não confessados, se temos uma vida não condizente com o que a palavra de Deus nos orienta, o ataque de Satanás vem também, mas o anjo do Senhor deixa com que o ataque passe. Ah, mas é maldade. Não, não é maldade, é legalidade do mundo espiritual. Porque a própria pessoa autorizou, né? Exato. Então, pecado... o anjo não pode desautorizar uma coisa que você autorizou, porque a vida é sua. Isso. O nosso pecado dá uma procuração para os demônios agirem, para Satanás nos atacar. Se o anjo entrar na frente, Satanás vai tirar a procuração do bolso e falar aqui, ó, está autorizado por ele, dá licença, estou passando. Né? É assim que acontece no mundo espiritual. E isso faz com que as dúvidas a respeito de nossa salvação sejam grandes. Emoções podem fazer, falta de controle emocional pode fazer com que nós tenhamos dúvida a respeito da nossa salvação. Temperamentos difíceis. Tem gente que é sem lado, né? Tem gente que é complicada. Ele tem um temperamento difícil, as pessoas se esforçam às vezes para conviver com ele, mas sentem dificuldade. O temperamento difícil, ele pode trazer dúvida a respeito da salvação. Transtornos emocionais, psicológicos, muitas vezes não diagnosticados, inclusive, eles acabam predispondo à dúvida e ao temor. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade emocional, uma dificuldade psíquica que precisa ser tratada. E isso vai trazer dúvidas. Por quê? Porque isso influencia na forma de pensar. Pastor, deixa eu comentar esse ponto D do temperamento difícil. Sim. Porque, eu ouvi falar que as 4 linhas de temperamento não estão mais tão aceitas, mas teve uma substituição. Mas por que eu queria tocar nesse assunto do temperamento difícil? Porque quando a gente pensa na figura de Jesus, a gente pensa numa pessoa com temperamento analítico, uma pessoa que ouve muito, uma pessoa que que tem o perfil do fleumático, né, dentro daqueles temperamentos, que tem o foco nos seus afazeres e nada desvia o seu foco, né? Uma pessoa que tem aquela centralidade, aquela questão de ser calma. Aí, quando nós temos um crente com um temperamento, por exemplo, que antigamente, nem se está usando mais esse termo, chamava de colérico, ou o sanguíneo, que são pessoas muito falantes, explosivas, que fazem muitos compromissos, não cumprem os compromissos. Isso é parte do temperamento. Aí a pessoa fica pensando assim: eu sou tão diferente do perfil que as pessoas acham que deve ser o crente, que eu não devo ser salvo. Mas é uma questão de conhecer o seu temperamento, de conhecer, né, a sua constituição de temperamento e levar isso aos pés de Jesus, né? Tem um livro chamado Temperamentos Transformados pela Graça de Cristo. Eu acho que é esse, ou pela graça. Até minha irmã me deu o livro dela, eu já emprestei, que fala isso, mostra os personagens da Bíblia com seus temperamentos difíceis. Às vezes nós temos um temperamento que nos leva a tais atitudes, e isso pode fazer com que a gente pense que a gente não é salvo, mas não é bem assim. E nessa questão do temperamento, nós vamos terminar por aqui hoje, vamos deixar os outros slides para a próxima semana, porque o nosso horário já está avançando. Essa questão do temperamento, nós precisamos pensar da seguinte maneira:
Se você tem esse temperamento que você tem, primeiro, Deus te fez assim. Foi Deus que colocou esse temperamento em você. Então não tem um temperamento inadequado. Esse temperamento aqui ninguém deveria ter. O sanguíneo, por exemplo, né? Eu não sei também se, acho que o termo já mudou, mas vamos manter aqui naquilo que vem lá de trás, né? Temperamento sanguíneo, ninguém deveria ter. Por quê? Porque quer brigar com os outros, faz as coisas sem pensar, quer bater nos outros, tá toda hora nervoso, tá toda hora com sangue no olho, né? É a expressão dos antigos, né? A pessoa tá com sangue no olho o tempo todo. Ninguém deveria ter. Não. Se Deus te fez assim, o que nós precisamos fazer em relação ao nosso temperamento? Colocar o nosso temperamento para trabalhar em nosso favor. Isso, hoje em dia se usa muito a questão, a nomenclatura dominante, a pessoa dominante, ou a pessoa analítica, ou a pessoa paciente, ou a pessoa extrovertida. Então, se usa essas 4 nomenclaturas para determinar padrões de comportamento das pessoas. Então, quando eu falo assim que o senso comum pensa que uma pessoa salva em Jesus tem que ser aquela pessoa paciente, né? 100% paciente, ou no máximo um paciente com analítico, mas nunca uma pessoa dominante que tem essa dificuldade, né? Que o dominante é bem parecido com o sanguíneo antes falado. Aí nós vamos olhar para a Bíblia, por exemplo, nós vamos ver um apóstolo Paulo que era um homem dominante, de temperamento dominante. Temperamento sanguíneo, né? Um homem que, por causa da sua religião, ele foi às autoridades e solicitou procuração, solicitou autorização, num decreto, uma autorização, para que ele pudesse sair matando e prendendo cristãos. E assim, ele era bravo, ele era nervoso, e ele foi salvo por Jesus e foi dado a ele um ministério, e esse ministério ele exerceu com aquele temperamento que ele tinha, né? E é prova de que o temperamento dele não foi mudado, mas foi adaptado e utilizado, né, para o bem, para a obra do Senhor, é que Paulo, mesmo depois de apóstolo, mesmo depois de muito tempo, ele dava os seus rompantes, né? Ele teve a situação, por exemplo, que ele falou assim, eu encontrei com Pedro, e o Pedro, quando chegava perto do judeu, ele não comia carne. Quando ele chegava perto do gentio, ele comia. Eu chamei a atenção dele na cara dura mesmo, falei mesmo com ele. Olha, a característica do dominante. Em outra situação, os crentes estavam discutindo sobre circuncisão, não circuncisão. Ele chega e fala, você quer saber da coisa? Corta isso fora logo e acaba com esse problema. Ou seja, é natureza do Paulo. Só que isso foi usado para o bem. Então, o nosso temperamento difícil, ele vai gerar dúvidas em nós se nós permitirmos que esse temperamento nos domine. Agora, se nós permitirmos que o Espírito Santo domine o nosso temperamento para usar em nosso benefício, ele vai nos dar ainda mais certeza, mais paz e mais convicção da nossa salvação. Isso, pastor, e é importante dar uma parada nesse momento, porque o ponto da lição mas por que não sentimos paz sempre? Quando é uma pergunta que está falando sobre a pessoa consigo mesma, né? É uma pergunta, é um momento de autorreflexão. Nesses momentos de autorreflexão é muito importante se conhecer, né? E aí, quando se fala em autoconhecimento, se fala em temperamento. Eu até pedi o pastor para mostrar, um livro bem velho, o livro Temperamentos Transformados. E no livro vem dizendo, dentro do seu temperamento você tem qualidades e defeitos. E ele vai trazer uma abordagem de como usar os seus defeitos, como transformar, como lidar com os defeitos do seu temperamento, né? É muito importante, irmãos. Estamos no mês da família. Estamos estudando sobre transformação, sobre paz. Dentro da família também é muito importante esse autoconhecimento. Cada um conhecer o seu temperamento, conhecer os seus defeitos, conhecer as suas qualidades, para que com isso, e conhecer também o do outro,
para que haja uma harmonia dentro da família. Às vezes nós queremos que o cônjuge tenha o temperamento que a gente tem, faça as coisas do jeito que a gente faz. E os filhos também, a gente quer isso, né? E nós somos pessoas diferentes, criadas em Deus, para que essa diferença some, não nos divida, né? Então, assim, é muito importante na igreja, nós já estudamos, eu não estava na igreja, mas muita gente fala que já foi estudado o livro sobre a linguagem do amor. Também são as formas diferentes da pessoa demonstrar que ama, demonstrar carinho, demonstrar afeto. Então, essas diferenças, não deixe de estudar, não deixe de se conhecer e de se apresentar para a sua família. Isso vai te ajudar na sua salvação, na sua certeza de salvação e ajudar também no seu relacionamento familiar. Amém. Então, o fato, para a gente fechar aqui, o fato é que enfrentar momentos de turbulência ou até mesmo dúvidas é absolutamente natural. E muitas vezes o próprio Deus nos prova ou nos testa. E nós vamos deixar essa pergunta no ar para a semana que vem. Nós vamos iniciar com essa pergunta: por que Deus nos testa se Ele é onisciente? Então você vai, dever de casa aí, não deixar um dever de casa da EBD essa semana, para você pesquisar, para você se inteirar sobre esse assunto. Nós vamos conversar, iniciar no próximo domingo com essa pergunta: por que Deus nos prova? Por que Deus nos testa? Ele já não sabe o resultado? Ele já não é onisciente? Para que nos testar então? Se, independente do que nós fizermos, Ele já sabe o que vai acontecer. Então essa é a perguntinha que nós vamos deixar aí no ar. Cristiane vai dar os últimos recadinhos. Tem algum comentário? Sim, tem 2 comentários aqui muito legais. Um é da Maria Eduarda Mendes, que diz assim: confessarmos pecados nos liberta e traz conhecimento, fortalecimento e nos permite que não caiamos novamente. Devemos ler a Bíblia para conhecer mais a vontade de Deus para nós. A Iele também fez um comentário legal, disse assim: estudo edificante, agora entendo melhor sobre mim. Às vezes quero mudar algumas atitudes e não consigo. Agora sei que Deus nos molda, mesmo querendo agir. Né? Mesmo ela querendo agir, Deus molda. Aleluia. Ela colocou aleluia bem alto. É isso aí. E a Parley disse amém. Ei, Parley, nem falei bom dia com você hoje. Bom dia para você, para o Caleb, para o Daniel. Quando o pastor fez essa pergunta aí, por que Deus nos testa, eu já pensei no Daniel respondendo. Porque o Daniel, ele aceita desafios de perguntas difíceis. Deus abençoe todo mundo. Gente, um beijão. Se eu não falei um oizinho com alguém, me perdoe, mas todos que eu vi, eu falei um oi, tá bom? Até mais tarde na live de hoje à noite. Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos mais uma vez. Nós vamos encerrar esse momento falando com o Senhor. Pai de amor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos proporciona, Pai, esses momentos incríveis, Deus, de aprendizado, de conhecimento. Obrigado, Pai, porque estamos aqui todos no mesmo nível, na mesma condição de aprendizes do Senhor. E o Teu Espírito fala conosco, Pai. Mas é um professor tão perfeito falando conosco que Ele vai falar diferente a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. E nós aprendemos, ó Deus, de acordo com a nossa capacidade, com as nossas características, de acordo com a forma como o Senhor nos criou. E, ó Deus, podemos nos aproximar mais do Senhor através da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por isso. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor deixou para nós uma revelação de como é o Senhor, de como devemos ser, de como o Senhor quer que sejamos e de tudo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, vivenciemos, ó Deus, e de uma eternidade que o Senhor preparou para nós com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, para que nós possamos viver e desfrutar sempre junto com o Senhor. Muito obrigado, Deus, por isso, porque tudo isso é revelado a nós e nós temos o privilégio de poder estudar e aprender mais.
Fique conosco, Deus, durante essa tarde, nos dê um bom domingo na Tua presença e nos traga logo mais às 7h30 da noite para a celebração da noite, para juntos celebrarmos, cultuarmos e louvarmos o Teu nome. É a oração que fazemos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a noite, se Deus quiser.